Hoje, o Brasil conheceu os detalhes do tão aguardado pacote de corte de gastos anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A pergunta que fica agora é: as medidas realmente são suficientes para equilibrar as contas do governo? Economistas divergem. Nas palavras de Lula, os cortes são um processo político. Nós estamos num processo político de fazer uma certa contenção de despesa para a gente poder cuidar do orçamento. Se não chega no fim do ano, o orçamento não cabe às despesas que nós fizemos. Aí é uma guerra silenciosa contra o presidente. Libera dinheiro e não tem. O detalhamento das medidas foi feito pela manhã em uma coletiva com a participação de 6 ministros do governo Lula. Entre os anúncios está a nova regra para o reajuste do salário mínimo. Atualmente, o valor é corrigido pela inflação dos últimos 12 meses, somado ao crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores. O pacote anunciado mantém o reajuste acima da inflação, mas limita o aumento a 2,5% ao ano, seguindo o arcabouço fiscal que define as regras para as contas do governo. Limitar o crescimento do salário mínimo representa uma economia para o governo, já que o valor serve de referência para o pagamento de 59 milhões de brasileiros. Cada acréscimo de R$ 1 tem impacto estimado de 340 milhões por ano sobre a folha de benefícios da Previdência Social. E esse efeito cascata se aplica a aposentadorias e pensões, abono salarial e o benefício de prestação continuada, o BPC. O pagamento desses benefícios também terá regras endurecidas. Uma das mudanças é no abono salarial, uma espécie de 14º liberado para trabalhadores que hoje recebem, em média, até 2 salários mínimos por mês. Até 2035, só terão direito ao valor quem ganhar até 1,5 salário mínimo. O BPC vai considerar a renda do cônjuge e de outros integrantes da família e o Bolsa Família vai exigir a biometria para a inscrição e atualização de cadastro do beneficiário. Nós estamos estabelecendo critérios legais que dão ao gestor público mais conforto na certeza de que o benefício vai chegar a quem realmente precisa e é contemplado pela segurança constitucional, é contemplado pelo texto constitucional. Os militares também entraram no pacote. As medidas prevêem mudanças no regime de previdência deles, como a perda do direito à pensão para militares expulsos. Também foi definida uma idade mínima para a reserva remunerada e o fim da transferência de pensão em caso de morte. Fizemos um acordo com as Forças Armadas, a quem eu agradeço. Fizeram um gesto de última hora, inclusive a pedido do ministro Múcio e do presidente Lula, para que também desse uma cota de contribuição importante. Os servidores públicos que ganham super salários nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, também entraram na mira dos cortes. A equipe econômica quer impedir o pagamento de auxílios que ultrapassem o teto do funcionalismo, mas isso depende da aprovação do Congresso. E por falar nos parlamentares, as emendas também entraram no pacote. Elas somam mais de 50 bilhões do orçamento neste ano e terão limite para crescimento a cada ano. Além disso, o governo pretende aprovar um mecanismo para bloquear a liberação das emendas, assim como acontece com os recursos para ministérios. É o ajuste fiscal possível no aspecto técnico, no aspecto do Ministério do Orçamento e Planejamento e no aspecto político, porque há que se pensar que ele tem que passar pelo Congresso Nacional. O governo estima que os cortes tragam uma economia de quase 72 bilhões de reais até 2026 e de 327 bilhões até 2030. O governo resistiu a reformas e medidas que impactariam a população mais pobre. Por exemplo, a mudança nos pisos de saúde e educação, que é o dinheiro que vai para as escolas e para os hospitais. Ou ainda a desvinculação do salário mínimo das aposentadorias e do BPC, que terá um impacto amplo. O que está se fazendo hoje, de forma clara, objetiva, é acenando
para responder a um mercado que, pelo texto que vocês publicam, estava precificando no presente uma possibilidade de desequilíbrio futuro das contas públicas. Mesmo assim, o anúncio das medidas não acalmou o mercado. O dólar disparou e hoje ultrapassou a marca dos R$6. As medidas aparentemente não são efetivas para conseguir a economia que o governo promete. Algumas contas ainda estão bem estranhas para a maior parte do mercado, né? A gente não consegue ver como é que ele vai conseguir tirar, por exemplo, 35 bilhões ao ano, só diminuindo um pouco o reajuste, por exemplo, do salário mínimo. Conforme você acompanhou na reportagem, hoje o dólar durante o dia chegou a passar dos R$6, mas caiu um pouco e encerrou cotado a R$ 5,99, o maior valor desde a criação do Plano Real. O pacote de corte de gastos anunciados pelo governo federal agora está nas mãos do Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que houve uma boa recepção das medidas. A avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é de que o pacote de corte de gastos foi bem recebido pelos líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Foram vários que se manifestaram, dizendo que as medidas são equilibradas, que vão ao encontro daquilo que vem sendo debatido na casa por vários parlamentares. Saímos daqui com esperança de que vamos concluir um bom arranjo até o final do ano. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, prometeu prioridade total para a tramitação e votação do projeto até o início do recesso parlamentar, no fim deste ano. Então esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. As medidas fiscais incluem a limitação no crescimento das emendas impositivas ao arcabouço fiscal e a destinação de 50% dos valores das emendas de comissão para o Sistema Único de Saúde. O ministro das Relações Institucionais foi questionado se o bloqueio de emendas atrapalharia o debate do pacote de gastos. Isso é bom para o país, por isso que é o esforço, eu acho que também o esforço, obviamente, cria um clima também sempre mais positivo, não só para essa, mas para outros temas também, porque hoje o senador ou o deputado tem que ficar recebendo o prefeito, falando sobre, não pagou a emenda ainda, né? Já a oposição criticou a proposta de corte de gastos. Uma proposta que promete muito e não entrega quase nada. O que nós não vamos permitir, o que nós não vamos colaborar é para entrar num jogo de faz de conta. Isso não. Certamente que a oposição vai oferecer contribuições para garantir efetividade nessa agenda. As medidas para controlar os gastos públicos e garantir o arcabouço fiscal nos próximos anos não terão efeito imediato. Os textos do pacote do governo ainda vão ser encaminhados ao Congresso Nacional. A previsão é o envio de uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e uma lei ordinária. Já a reforma no imposto de renda, se aprovada em 2025, só teria efeito no ano seguinte, o que vai coincidir com o começo da fase de transição da reforma tributária. Como contraponto ao pacote de cortes, o governo divulgou a proposta para mudar a tabela do imposto de renda e aumentar o número de contribuintes com isenção. Quem ganha até R$ 5.000 vai deixar de pagar o imposto, o que era uma promessa de campanha de Lula. Mas, para isso acontecer, o Congresso precisa aprovar as mudanças. Trabalhadores sabem na ponta da língua o quanto pesa o desconto do imposto de renda. Silvana complementa a aposentadoria de R$ 4.500 trabalhando neste salão de beleza e já fez as contas. R$100 que você ganha, receba mais, já é muito. Acaba sobrando dinheiro que a gente dá para o governo, entendeu? Que no caso você poderia estar ajudando você, tua família e outras pessoas que necessitam também. Hoje em dia só é isento quem recebe até R$ 2.824 por mês. Mas se a proposta do governo for aprovada, a partir de 2026, a isenção vai valer para quem ganha até R$ 5.000.
Uma economia e tanto. Por exemplo, para quem tem uma renda mensal bruta de R$ 4.000, o desconto do imposto retido na folha todo mês é de R$ 171,71. Pelas novas regras, o trabalhador deixará de pagar à Receita Federal R$ 2.060 por ano. Já quem recebe mais de R$ 5.000 até R$ 7.500 também terá um desconto na fonte menor que os atuais 27,5%, o índice mais alto. Mas essa nova alíquota ainda não foi definida pelo governo. A tabela do imposto de renda não tem ajustes há quase 10 anos e, com isso, quem ganha menos acaba pagando proporcionalmente mais para a Receita Federal. Com a mudança anunciada pelo governo, uma promessa de campanha de Lula, 20 milhões de contribuintes passariam a ficar isentos da cobrança. Estimativas feitas pelos economistas mostram que não existe almoço grátis e que, para o rombo das contas públicas não aumentar, será preciso haver algum tipo de compensação. A proposta é cobrar imposto progressivo de quem tem renda total acima de R$ 50 mil por mês, o que engloba salários, ganhos com aluguel de moradias, lucros e dividendos. Segundo a Fazenda, seria cobrada uma alíquota de até 10% ao ano. O presidente Lula defendeu uma taxação mais justa da renda dos brasileiros. Não é possível que os pobres sejam aqueles que paguem imposto de renda e, ao mesmo tempo, a gente pegar aquelas pessoas mais ricas sem nenhum abuso, sabe, com muita neutralidade, a gente cobrar um percentual daquilo que eles ganham, sabe, que é muito baixo. Ou seja, cobrar 10% de quem ganha acima de 50 mil, acima de 100 mil, acima de 200 mil, acima de 1 milhão. Este economista da FGV diz que será fundamental aprovar a compensação, para que, de fato, quem ganha menos seja beneficiado. Caso contrário, o efeito poderá ser nocivo, com o aumento dos preços para todos os consumidores. O risco de inflação ele é maior quanto mais desidratada for a proposta de ajuste fiscal do governo. Então, se o Congresso ele avançar de um lado na questão da isenção, mas não no avanço na questão de compensação, né, dessa isenção, aí certamente isso pode afetar, sim, o cenário para 2025. Agora, se o governo conseguir avançar nessas duas direções, eu acredito que pode, sim, trazer ali um cenário de mais calma para o mercado. Agora eu quero chamar a sua atenção porque, olha, foi dessa bancada que você vai ver a partir de agora no telão que foi feito todo o detalhamento das medidas anunciadas por Fernando Haddad. Da esquerda para a direita nós temos aqui a Esther Dweck, não é? Que é ministra da Gestão e Inovação, Fernando Haddad, ministro da Economia, não é? Ou melhor, ministro da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, a Simone Tebet, do Planejamento, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais e, por fim, o Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação. Dos 6 ministros, apenas 3 fazem parte da chamada equipe econômica. São os que estão com os nomes em verde na tela. Essa escalação demonstra o quanto os anúncios vão muito além da economia e têm um cunho político. É que o pacote de corte de gastos foi discutido por meses, com uma série de divergências, inclusive dentro do próprio governo. Quando finalmente o anúncio foi feito, veio acompanhado de proposta de isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. Uma medida popular que era promessa de campanha do presidente Lula, mas que deve mexer com a arrecadação do governo, apesar do ministro da Fazenda dizer que haverá compensação com a inclusão dos mais ricos. Repare que nem mesmo no centro da mesa está o ministro Haddad. Segundo analistas, o anúncio não só desagradou o mercado, como deixou evidente que Haddad não tem a força que se imaginava. É consenso que ele sofreu uma dura derrota para a ala política do governo. Já o ministro Rui Costa, este sim, que está no centro da bancada, era apontado como um dos integrantes do governo que eram resistentes ao corte de gastos. Ele está exatamente na parte central quando foi apresentada todas as propostas para a imprensa. Hoje, ele foi questionado sobre essa resistência. Vamos ver o que ele respondeu. Acho que não soma para o país esse tipo de abordagem de querer continuar insistindo
de que existe chapeuzinhos vermelhos e lobos maus dentro do governo. O que está sendo colocado aqui é um absoluto compromisso do governo do presidente Lula com o equilíbrio fiscal, com a responsabilidade fiscal e com o arcabouço fiscal. Isso tem sido dito reiteradas vezes. E esse compromisso do presidente é um compromisso do conjunto dos ministros e dos ministérios. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.